ler um texto muito conhecido hoje. Lucas 5. Nós vamos ler o texto da pesca maravilhosa. Não é? A pesca maravilhosa. Vamos pegar o amigo pescador ali rindo. A Miltinha ali. A pesca maravilhosa. Esse texto ele existe em Mateus capítulo 4. Esse texto existe no Marcos 1. E esse texto ele é bem esmiuçado em Lucas 5. Que diz assim: aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo daqui e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de lhe romper-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Pai, obrigado por essa porção da palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa trazer verdades, ó Pai, dentro de nós. Que o Senhor possa, Deus, construir em nós a Tua vontade, o Teu querer, não nós, mas o que o Senhor tem para nós. Constrói em nós, Senhor Deus, o homem e a mulher de Deus que o Senhor tanto almeja. Nós estamos aqui para isso, nós estamos diante do Teu altar para isso, Senhor Deus. Deus, que o coração que ouvir essa palavra possa responder a Teu ensino, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai. Oramos também pelo pregador, que o Senhor oriente, que o Senhor o capacite, Senhor, para que possamos, ó Pai, nós, a igreja, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bem, quando nós lemos Mateus capítulo 4, quando nós lemos Marcos capítulo 1, simplesmente o autor escreve assim: e Jesus estava às margens do mar de Genezaré, e chamou e viu alguns discípulos e disse: vem e segue-me. E eles deixaram tudo e seguiram. Quando você lê Marcos 1, você vê na narrativa de Marcos, vou ficar um pouquinho mais parado por causa da câmera, tá, gente? Tem que acostumar. Quando você lê Marcos, você lê que quando Marcos escreve, ele diz: havia alguns pescadores à margem do Genezaré. Jesus passa e diz: ó, vem. E eles deixaram tudo e seguiram. Você já parou para notar que alguns textos bíblicos brincam com a simplicidade das coisas? Não é? Se a gente for perguntar quais foram os apóstolos mais próximos de Jesus, na ponta da língua você sabe: Pedro, Tiago e João. Sabe, a Bíblia, ela, de alguma forma, ela simplifica
ministérios que são complexos no Senhor. Ela simplifica histórias que são complexas no Senhor. A exemplo, Gênesis 5, da história do homem que com tripa e tudo subiu ao céu. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Sabe, são 3 versículos. E Enoque existe. E Enoque tem filhos. Um deles chama Matusalém. E Enoque vive tantos anos. E Enoque serve o Senhor. Em determinado momento o Senhor o arrebatou. A simplicidade com as Escrituras pode fazer você pensar que essas pessoas eram especiais. Essas pessoas eram excepcionais. Você pode pensar na perspectiva que essas pessoas eram predestinadas a algo muito grande. Você pode pensar nessas coisas. Você pode pensar que eles eram filho preferido, que eles pode chamar que eles foram chamados desde o ventre. Você pode pensar que eles são cheios de dom. Sabe, nós temos a mania de simplificar as coisas e nos excluir dos propósitos complexos de Deus. Quem é que tem essa mania? De nos excluir dos propósitos maiores de Deus, por não entendermos como a Bíblia trata tão simples alguns ministérios tão complexos e poderosos que existem nas Escrituras. Bem, a palavra de hoje é maneiras simples para alcançar o ministério complexo do Senhor. Diga assim para o seu irmão: maneiras simples para conquistar um ministério complexo no Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que a simplicidade de Marcos 1, de Mateus 4, não era tão simples assim. Não que eles tivessem escrito errado, porque o público-alvo dele precisava dessa simplicidade. Mas nós não nos alimentamos apenas com Mateus 4 e Marcos 1. Nós nos desfrutamos de Lucas 5, que de fato mastiga aquele chamado, que de fato mastiga como foi que Deus chamou eles, como foi que aconteceu, para que eles olhassem para tudo que eles tinham e lançassem fora. Eu gostaria de falar de 5 verdades simples para que você tenha uma vida majestosa, para que você tenha uma vida ministerial grandiosa diante de Deus, a partir de Lucas 5. Eu quero começar com essa verdade. O ministério complexo de Deus deve ser almejado. Diga assim para o seu irmão: deve ser almejado. Vamos traduzir, né? Como é que eu traduzo essa palavra? Deve ser querido, né? Sonhado, buscado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz assim: o apóstolo Paulo escreve a Timóteo assim: ei Timóteo, essa declaração é digna de toda confiança. Se alguém almeja ao ministério, de fato ele deseja algo excelente. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Se alguém almeja ao ministério, de fato esse alguém almeja com excelência. Sabe, se eu fizesse uma prova aqui e não estivesse no âmbito de igreja e dissesse assim: o que você almeja para o seu futuro? Quem dentro de vós, nas primeiras casas, não colocaria uma casa boa? Quem de vós, nas primeiras respostas, não colocaria uma conta gorda no banco, sabe? Viagens e viagens, a lá nossa irmã Tuane, né? Que chegou agora de uma viagem maravilhosa. Quem aqui não colocaria, sabe, uma conta gorda, ter um carro melhor, né, David?
Né, Walter? Fala, Jesus. Sabe Cris, né, Cris? Cris também, né? Aleluia. Os carros estão andando só pelo anjo empurrando assim, gente. É um anjo que empurra e chega nos cantos. Mas está indo. Glória a Deus. Sabe, pouquíssimas pessoas em seus primeiros itens de resposta colocariam que gostariam de ser um grande ganhador de almas. Colocariam que gostariam de ser grandes financiadores do reino. Colocaria, sabe, que queriam ser o próximo Luiz Hermínio, o próximo Luciano Subirá, a próxima Lana Tanuri, a próxima Nívia. Bem, pouquíssimas pessoas fariam isso. E quando eu fosse confrontar as suas respostas, eu já fiz isso, tá, gente? Numa reunião ministerial. Nós teríamos a frase pronta em nossas bocas. Não é tão simples assim. É ou não é? Quem já falou isso muito para o pastor? Quem já falou isso para Jesus, eu falo direto. Jesus manda orar, eu estou com um monte de projeto para fazer. Eu digo, Jesus, não é tão simples assim. Não é? Deus manda você fazer isso, fazer aquilo. Você olha para Deus assim, Deus, o Senhor sabe, não é tão simples assim. Não é assim? Não é tão simples assim. Lucas 5 está aqui para te ensinar que algo grande de Deus começa a partir das simplicidades que você pode ter a respeito dele. Diga assim para você, irmão, você precisa almejar um ministério complexo, lindo e poderoso que Deus tem na sua vida. Sabe, irmãos, nesse último tempo nós estamos vendo isso, o complexo do vira-lata. O que é complexo do vira-lata, pastor? Todo mundo importa, todo mundo é melhor, sabe? As pessoas se autocomparam com todas as outras e se acham a mais inferior do mundo. Isso tem sido impulsionado especialmente pelas redes sociais. Parece que a vida daquele é muito mais feliz do que a minha. E aí você se encontra em um estado de vira-lata, onde você pensa que tem menos raça do que o outro, que tem menos preciosidade do que o outro, que é menos importante do que o outro. Irmãos, quando nós éramos crianças, quem aqui brincava de herói? Né? Sabe, quando eu era menino, eu tinha muitos primos, todos homens. Era uma macharada só tinha minha irmã de mulher. Depois que chegou o rebanho de mulher na família. E a gente brincava de Cavaleiro Zodíaco. Quem é que lembra de Cavaleiro Zodíaco? Hein? Levanta a mão aí. Não vai dizer que o pastor é velho não, que isso é novo. E aí ficava eu, e Caio, às vezes vi. Aí tinha 3 personagens que nós gostávamos, que era Ceia, Ike e Shiryu. Os outros 2 eram meio afeminados, ninguém queria ser. Ninguém queria ser, né? Aquele da Fênix, Yoga, né? E tinha outro que era Rosinha, pronto, aí não queria nem ver de longe. E aí a gente ficava a briga porque Ceia se tornava o cavaleiro mais forte. Os outros eram fortes, mas Ceia é quem se tornava o cavaleiro mais forte. Nós ficávamos brigando, quem seria quem? Ninguém queria ser o mais fraco. Todo mundo olhava para si e dizia, eu quero ser e me tornar o mais forte. E era briga ao ponto de ninguém conseguir brincar. Ninguém conseguir, sabe? Quando nós somos crianças, nós nunca aceitamos ser um herói menor do que o outro. Ser alguém menor do que o outro. Quando somos adultos, parece que não vemos a possibilidade sequer de ser um coadjuvante, muito menos herói, muito menos o melhor dentre eles. Sabe por que isso acontece? Porque Satanás roubou do seu coração algo que Deus colocou: a esperança, a importância que só você tem
em um propósito e um plano eterno dele. Satanás roubou no seu coração. Sabe um texto que se encaixa perfeitamente nesse verso? Mateus 19,14, Jesus diz: deixai vir a mim as crianças e não as impeça, porque o reino dos céus pertence a quem é semelhante a ele. E você pode até me refutar dizendo: então eu preciso ser infantil para cumprir as escrituras. Eu te respondo o seguinte: infantilidade é saber que o Criador, dono de tudo, que tem todo o poder, mora dentro de você e ainda você acha pouco de si mesmo. Infantilidade é ter o que quando você criança queria ter e não desfruta. Coloque a mão no seu coração. Quem habita aí? Quem habita aí é aquele que disse haja e ouve. Quem habita aí é aquele que construiu todas as coisas com a sua mão. Quem habita aí é aquele que construiu os céus, a terra e tudo que nele há, apenas com a sua palavra habita no seu coração. E eu te provo na Bíblia, Isaías 57 diz assim: porque assim diz o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santo. Eu habito no lugar alto e santo, mas também habito com contrito e humilde de espírito no seu coração, para dar um novo ânimo e alento ao coração do contrito. O Criador mora dentro do seu coração. O Criador mora dentro do seu coração. Repita para o seu irmão isso. O Criador mora dentro de você. Almeje o ministério que Deus tem para você. Irmãos, Pedro, Tiago e João eram apenas meramente pescadores. Qual era o sonho de Pedro? Pescar. Eles eram pescadores escravos de Roma. Talvez o propósito futuro de Pedro, Tiago e João era, no mínimo, serem pescadores livres, porque Roma, nesse exato momento, dominava sobre Israel. Eles não haviam histórias mágicas, eles não tinham a origem, grandiosa. Eles eram apenas pescadores. Eles eram apenas pescadores. Quem aqui já passou por uma vida de pescador, olhou para um pescador e disse assim: eu queria ser um desse? Quem aqui já disse isso? Né? Talvez quando eles pegam um peixe grande, né? Você diz: eu queria ter pegado um peixe grande assim, mas eu não queria ter a vida que tu tem. Eu não queria ter a forma de ganhar o pão que você tem. Era uma função que não era invejada. Não havia magia na história de Pedro, na história de Tiago e na história de João. Eu te pergunto: há magia na tua história? Não é? Há alguma magia na tua história? Ou você é uma pessoa comum, em um mundo comum? Tudo na vida de Pedro, Tiago e João era comum, igual a você. E o que mudou, pastor, é que o mestre chegou. E quando o mestre chega, muda todas as coisas. Muda você por dentro, muda você por fora, e muda quem está ao seu lado. Primeira verdade sobre a complexidade de Deus, do ministério de Deus: tem uma vida. Almeje o ministério. Almeje o ministério. Segunda verdade sobre a complexa obra do Senhor: tenha características de pescador. Tenha características de pescador. Quais são, pastor? Primeiro, paciência. Levante a mão assim e diga: paciência. Pescador que não tem paciência não é pescador. Meu pai não gosta muito de paciência, não. O pai, ele bota lá, se não beliscar, ele vai fazer outra coisa.
né? Paciência para pescar um peixe. Sabe paciência para quê, pastor? Para se adaptar às diversidades, para se adaptar às situações diversas que envolvem o ato de pescar. É saber aproveitar os momentos certos, entender que existem momentos favoráveis e momentos desfavoráveis, é ser paciente. Segunda característica do pescador é ter sabedoria. O pescador precisa ler as luas, saber quando está cheio, quando está seco. Ele precisa saber ler o céu, e como o céu se movimenta, e como interage com a terra. Sabedoria para entender que cada processo é preciso ler. Hoje, quando nós estamos todo tecnológico, né? Quando vamos pescar, o pessoal naqueles botes, né, aqueles caiaques, coloca sonar, coloca, né, temperatura da água, coloca tanta coisa, porque é tanta dinâmica para você poder ler, para você pegar um peixe melhor. Bem, o pescador ribeirinho tem tudo isso na sua cabeça. Sabedoria, terceiro, controle da situação, irmão, fisicamente, mentalmente. Sabe, eu sou um bom pescador, ao contrário de Milton e David. Sabe o que é interessante? Que quando, dependendo do tipo de peixe, você bota, você sente ele abocanhar a isca, não é? E se você não deixa ele levar, você não pega ele. E se você, naquela sua vontade de fazer a coisa acontecer, vontade de pegar o peixe, se você der a mocica, você não pega absolutamente nada a lá David e a lá Miltinho, né? Porque, sabe, aquela pressão, né? A gente na pesca dos homens, vai, não vai pegar, e aí, quando você sente o peixe, você não espera, você não tem o controle psicológico e mecânico para deixar que o peixe lhe leve, para que você fisgue ele. Em contrapartida, quando estamos pescando de molinete, nós sabemos que uma linha fininha não consegue pegar um peixe muito grande, então nós temos que cansá-lo, deixando que ele tome linha, puxa linha, toma linha, puxa linha, porque se você puxa de vez, a linha se rompe e você perde o peixe. Controle emocional, controle físico para administrar adrenalina nos momentos críticos. Diga comigo, controle. O quarto item, persistência. Não existe na linguagem do pescador desistir. Quando as coisas dão errado, ele sempre fala: amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: amanhã será melhor. Glória a Deus. Sabe, é interessante, pastor, que eu falando isso, na sua humanidade caída ainda, você quer se auto-excluir da história do que eu estou falando. Você vai olhar para si e vai dizer: não, eu sou impaciente. Você vai olhar para você e vai dizer: sou uma pessoa descontrolada. Eu não tenho habilidade de pescador. E aí, quando nós lemos sobre a vida de Pedro, onde é que estava a paciência do pescador quando ele cortou a orelha de Malco? Primeira oportunidade, ele tirou a peixeirona e deu-lhe. Onde estava a sabedoria quando ele disse que morreria por Cristo? Onde estava o autocontrole, a persistência quando ele nega Cristo 3 vezes? Bem, o fato é que Pedro é pescador, só que o que vem antes de ser pescador é o ser Pedro, dotado de fraquezas incalculáveis, mas por escolha ou imposição, é a sua vida. Ele treinava paciência, sabedoria, controle, persistência. A sua natureza não pode mudar, mas você tem que treinar as características básicas para viver uma obra de Deus complexa em sua vida.
Você precisa viver paciência. Você precisa treinar sabedoria. Você precisa treinar controle e persistência. A segunda verdade que Deus tem para você é: tenha as características de um pescador. Você não está forçando o texto, não, pastor? Não, irmãos. A base do ministério de Jesus foram esses três. E eles eram pescadores. A base do ministério de Jesus foram esses três e eles eram pescadores. Terceira verdade que eu quero trazer para você: a complexa obra do Senhor procura pela habilidade pessoal. Aí tem um termo que se usa muito, é o plus ultra. A gente usa muito em animação, em desenho. O que é plus ultra, pastor? Ele é usado na bandeira espanhola, significa avançar um pouco mais, ir além um pouco mais, caminhar um pouco mais. A complexa obra de Deus procura pela habilidade pessoal do plus ultra, procura pela habilidade pessoal de pessoas capazes de ir um pouco mais além da esgotação. Diga assim para o seu irmão: plus ultra. Sabe o que Pedro disse para Jesus? Eu remei a noite todinha. Quem é que já remou, gente? Estou com a marca do remo aqui ainda. Fui levar o barco e pai remando. Só o sangue de Jesus. Chegava no céu e não chegava na terra. Eu remei a noite inteira. Eu pesquei a noite inteira. Eu estou lavando aqui as redes, sabe? Eles estavam cansados. Eles estavam arruinados. Eles estavam zerados. Eles estavam com as pernas bobeando. Se você tivesse essa situação, você deixava o barco lá e se embora. Quem era assim? E quem dava um bico no barco aí, né? Mas a Bíblia diz que eles estavam limpando as redes. Avançaram um pouco mais. Ir além um pouco mais. Se esforçaram um pouco mais. Eles estavam limpando as redes, limpando o que estava sujo, mesmo sem resultado. Ele estava agindo sem resultado. Isso significa ir um pouco mais, ir adiante. Imagina o cansaço físico e mental, a noite inteira pescando sem pegar nada. Daqui a pouco chega um cabeludo doido e diz: ei, me leva ali de barco até ali na frente. Eu vou ter que entrar no barco, vou ter que remar o barco. E aí eles vão: tá certo, bora, plus ultra. E um pouco mais além da sua capacidade. E aí o cabeludo de Nazaré dá na palestra, sabe? A Bíblia diz que uma multidão de pessoas incontroláveis estava naquele mar. E o cabeludo dá a palestra, ele fica ouvindo. Cansados, esgotados, arruinados. E aí o cabeludo olha para Pedro e diz: ei, Pedrão, vai mais para lá e joga a rede de novo. Cansados, esgotados, arruinados, mas plus ultra. Eu posso fazer um pouco mais. Eu posso fazer um pouco mais. Sabe, você não precisa de muito. Você precisa do simples. Olhe para o seu irmão e diga: você não precisa de muito. Você precisa do simples. Mas não é qualquer simples. É quando você está estagnado, esgotado, arruinado e parado. E quando Jesus pede, você ainda anda um pouco mais.
Jesus, para alimentar 5.000 homens, precisou do lanche de um garotinho, 5 pães e 2 peixinhos. Você não precisa de muito, você precisa do simples. A complexa obra do Senhor procura pessoas que têm a habilidade pessoal de ir um pouco mais. Diga assim para o seu irmão: vá um pouco mais, irmão. Quarta verdade que eu quero trazer para vocês: a complexa obra do Senhor procura pessoas que têm uma vida de oração sincera. Versículo 5, Pedro diz: eu estou cansado, as minhas redes estão quase limpas. Na sua cabeça, se eu jogar, não vou pegar nada, vou sujar de novo a rede, vou ter que trabalhar um pouco mais do que já estou cansado. Mas como tu me pedistes, eu lançarei. Eu lançarei. Seja sincero com o Senhor. Sabe, eu conheço muita gente que pega a vida e cospe para os outros, os seus dramas, as suas aflições, os seus problemas, as suas angústias, as suas agonias. Não que não seja errado falar para alguém que você confia, mas se você primeiramente não falou para o Jesus de manhã cedo, dobrado de joelhos, você está errando. Porque a primeira pessoa que tem que ouvir os seus dramas, as suas aflições, os seus problemas é Cristo. Cristo. Sabe, eu como pastor não posso ser tão violento, mas tem pessoas que vêm a nós conversar que seria tão bom que eu dissesse assim: ó, você já orou hoje? Você já conversou com Jesus hoje? Você já cuspiu a sua alma em Jesus hoje? Porque na maioria das vezes as pessoas não fazem isso, como se eu fosse Deus, como se eu na minha humanidade pudesse orientar alguém que já está fora do rumo. Porque primeiramente se fala, para você conquistar uma complexa obra do Senhor, irmãos, procure ter uma vida de oração sincera. Quinta verdade, versículo 8, quer dizer, uma oração sincera. Pedro se prostra depois do milagre diante do Senhor e diz: Deus, retira-te daqui, porque eu sou pecador. Uma oração sincera. E Jesus diz: não tenha medo, Pedro, isso é um presente. Quinta verdade, para você desfrutar de uma obra complexa do Senhor, é abraçar a verdade, que Ele vai detonar a tua vida. Ele vai bagunçar com a tua vida. Sabe o que Jesus fez? Primeiro ele rasgou as redes do pescador. Rasgou a rede do pescador. Ah, pastor, vai indicar, disse que ia rasgar bem. Se ia rasgar porque afrouxou. Se afrouxou, não pega mais peixe. Sabe o que Jesus faz? Ele faz os barcos quase irem a pique. Sabe o que Jesus faz? Ele muda a profissão. A partir de hoje serás pescadores de... Sabe o que Jesus faz? Ele muda o nome, irmãos. Ele cria uma situação na sua vida que você não tem mais para onde voltar. É por isso que Mateus 4 e Marcos 1 falam simplesmente dizendo: Jesus chamou e eles foram. Jesus chamou e eles foram. Porque não tem mais para onde voltar. Quando Jesus entra na sua vida, Ele muda todas as coisas de lugar. Diga amém. Eles não tinham mais nada. Jesus simplesmente tira tudo de você. Eu quero concluir essa mensagem que é tão diversificada, é tão difícil também de alinhar as ideias e pensamentos.
quero te fazer uma pergunta. Sabe, em Lucas 5 tem 2 amontoados de pessoas. Tem um amontoado de pessoas que ficaram na praia, que eles apenas queriam ouvir as palavras sábias, que eles apenas queriam ver o milagre, que eles apenas queriam ter o milagre, apenas não eram sinceros demais com as suas escolhas, não eram sinceros demais para consigo mesmo, ao ponto de abandonar as suas vidas e viver a vida de Cristo. Eles tinham Jesus apenas nos seus lábios, mas não no seu coração. Eram as pessoas que estavam na frente, apenas ouvindo a palavra do pregador, apenas ouvindo a palavra do profeta. E tinha um amontoado de pessoas que estavam dentro do barco, desgastados pela vida, cansados, exaustos, mas que tinham a habilidade de cultivar paciência, sabedoria, controle e persistência. E tinham a habilidade de cultivar o plus ultra, de ir um pouco mais. Eram pessoas que tinham oração sincera. Eram pessoas que, do fundo do coração, escolheram trilhar o caminho de Cristo. Do fundo do coração. Deus te trouxe aqui para te perguntar: você quer ficar apegado à sua vida ou quer deixar eu bagunçar ela? Você quer ficar apegado a seus barcos? Você está disposto a ir um pouco mais? Você está disposto a ir um pouco mais? Você está disposto a chegar cansado em casa, exausto, esgotado, e de vez de ligar a televisão, pegar o celular, dobrar os joelhos e estender um pouco mais? Você quer que Deus atrapalhe a sua vida? Às vezes nós somos tão apegados às redes, tão apegados aos barcos, e aí quando Jesus entrar na sua vida, Ele vai, desculpa a expressão, humanamente arruinar você. Por que isso, pastor? Para que não tenha mais valor. Não tendo mais valor, Deus muda a tua história. Deus muda o teu nome. E alguém vai escrever sobre você: Deus chamou ele, simplesmente ele foi. Fica de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos, eu quero que você ore. Faça oração. Deus, não permita que eu fique na praia. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou... Permita-se que Deus destrua as redes de segurança. O pescador tem segurança em sua rede, seu barco. As duas coisas que Deus tira do pescador é a sua rede e seu barco. Não tem para onde voltar. Permita-se. Vou repetir as 5 verdades e você vai estar orando, ouvindo essas verdades. A primeira verdade é: almeje. Almeje o que Deus tem para você. A segunda verdade: tenha as habilidades que o Senhor procura: paciência, sabedoria, controle, persistência. A terceira: tem a habilidade que Deus procura do plus ultra, de ir um pouco mais, mesmo estando esgotado. A quarta é: tem uma vida de oração sincera. A quinta: permita-se que Deus rasgue as tuas redes de segurança, os teus barcos de segurança, para que você deposite toda a segurança nele.
Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Coloquei uma canção aí em volta. Coloca ela, por favor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Abandone o seu barco. Ele me deu um destino. Deixe Deus rasgar as suas redes de segurança. Vinho, Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Nova sandália. Ele é a sua segurança. Suportar o Deixa Ele mudar teu nome. Pôs um anel em meu dedo, Deixa Ele bagunçar a tua vida. Medo, novas sandálias e disse: vai. E eu quero viver. Me despedi dos meus pais. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu A simplicidade. me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu quero o nome de Deus. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente. Almeja. Almeja o que Deus tem na sua vida. Fui encontrado pelo teu amor. Tenha paciência, tenha sabedoria, tenha controle. Teu amor. Seja persistente. Tenha a habilidade do plus ultra. Sempre ir um pouquinho mais. Se esforçar um pouquinho mais. Fui contemplado. Tenha uma oração sincera. Esteja disposto a Deus bagunçar com a sua vida. Ser um com você. Ser um. Esteja no barco. Ser um. Esteja no barco e não na multidão que olha, mas esteja num barco que responde.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Ainda nessa unção, vamos orar por Israel e também pela Palestina. Ambos sofrem, ambos padecem de dor. Não apenas orar por Israel, orar pelos árabes também. A diferença entre você e um judeu é Cristo. A diferença de você e um árabe é Cristo. Israel não é mais hoje o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Porém, Israel ainda continua sendo a nação profética do Senhor. Amém? Vamos estender as mãos para cá. Nós queremos chamar a nossa intercessora e missionária, irmã Inácia, quer dizer, profeta Inácia, né? O dom profético. Ela vai estar orando. Eu queria que você ficasse de pé, tem tanta gente morrendo, tanta criança sofrendo. Vamos orar, fazer um clamor por Israel em nome de Jesus. Vamos orar pela nação de Israel. No Salmo 122, a partir do versículo 6.